Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Obrigada por estarem nos acompanhando todas as semanas, por compartilharem, por comentarem, por curtirem aqui as lives que nós fazemos. Estava já sentindo falta de vocês, de estar aqui às quartas-feiras. E então eu vou convidar o Adilson aqui para estar conosco. Boa noite, Adilson. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Alegria estar com você novamente aqui com a gente. Muito obrigada. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. E hoje nós teremos conosco a querida Deusa Samu. Boa noite, Deusa. Boa noite, Adriana. Boa noite, Adilson. Alô, alô, Rio Claro. Tamo aí. Deusa, nós agradecemos por você aceitar o nosso convite. É muito bom podermos nos rever ainda aqui virtualmente. E no mês de maio ainda, que da última vez que você esteve na Casa dos Espíritas, também foi no mês de maio, uma palestra sobre as mães, a missão das mães, há 2 anos. Então, a nossa gratidão por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. E a Deusa, para quem ainda não conhece, ela é trabalhadora da instituição Seara Bendita, em São Paulo, é psicóloga clínica e hospitalar, tem pós-graduação em tanatologia pela USP e é comunicadora na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. E o tema da palestra de hoje, da live de hoje, é luto em tempos de pandemia. Nesse momento aí que desde o início de 2020 que nós estamos passando por essa situação muito crítica e que os casos têm aumentado, nós temos sempre informações, ou algum parente, ou algum amigo, ou alguma pessoa, né, muito próxima desencarnando, e de que forma que nós lidamos com essas situações. Então, esse é o tema de hoje, e nós vamos deixar aberto depois para perguntas. Então, se vocês quiserem já, ao longo da nossa conversa aí com a Deusa, colocarem as perguntas que vocês tiverem, depois que ela encerrar a fala, nós vamos aí trazer algumas perguntas, tá bom? Então, vou pedir ao Adilson que, por favor, faça a prece para nós. Muito bom. Então, vamos levar o nosso pensamento até nosso bem-amado Mestre Jesus, sentindo a sua presença nos envolvendo, também do nosso anjo guardião, dos nossos amigos espirituais. Agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome. Que essas bênçãos de luz, Senhor, possam envolver a nossa querida amiga Deusa e incluí-la nessa palestra, nessa orientação que irá nos passar na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Deusa, fique à vontade, a palavra é sua e nós voltamos daqui a pouco. Combinado. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Alô, alô, Rio Claro. Que bom, estamos aqui juntos. Vamos fazer algumas reflexões em torno desse tema. E eu queria convidar a vocês para que nós dessemos um tom
de conversa entre amigos, entre irmãos, não é? Um tom de intimidade, não é? Para não ficar aquela coisa pesada e alguém falando, e um monte de gente só ouvindo. Então, vamos imaginar que nós estamos todos sentados na calçada, isso mesmo. Puxa aí a sua cadeirona, se acomoda legal, pega sua aguinha, seu chá, seu café, tchim. Nós vamos falar sobre luto em tempos de pandemia. O que é pandemia, gente? Pan significa tudo. Pandemia é uma epidemia que tomou proporções planetárias. E o que é luto? Luto é tudo que nós fazemos para elaborar uma perda. Isso mesmo. Qualquer perda. Toda vez que nós estamos vivenciando uma perda, qualquer perda, nós estamos no processo de luto. Então, a pandemia nos trouxe o luto. Então, todos nós, o planeta todo, está vivendo o grande luto da perda da nossa vida, como era antes. Então, a nossa vida, daquele jeitão de antes da pandemia, daquele modelo, não tem mais. Então, todos nós, no planeta todo, estamos enlutados. Estamos tendo que vivenciar esse processo, nos readaptando e elaborando tudo que a pandemia nos traz como desafio nesse processo de luto. E olha que interessante. Todos nós estamos vivendo esse luto tão grande, certo? E aí, junto com esse luto maior, nós também estamos vivendo vários outros tipos de luto pendurados no luto maior. Então a pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que perdeu o ente querido, a pessoa que está abrindo falência do seu negócio, tudo isso é luto. A pessoa que teve que trabalhar só de casa, então ela está vivendo o luto, porque ela tinha uma rotina, ela cumpria aquele trajeto, aquela agenda, não é? E aí agora ela não está mais, ela tem que ficar em casa, então é um processo de luto também. Então, estamos todos vivendo este grande luto e vários lutinhos pendurados nesse luto maior. E aí, gente, nós nos perguntamos, né? E nós, espíritas? Então, eu acho importante falar para vocês o seguinte: a doutrina, ela é uma bênção nas nossas vidas. Ela nos aparelha para nós não nos desesperarmos, tá bom? Mas ela não nos imuniza de sentir. Então, é preciso que nós lembremos disso. Porque um monte de gente fala assim, mas eu sou espírita. E daí? Você é uma pessoa. Então, você está vivendo os desafios da pandemia, você está no processo de luto, e você precisa vivenciar para elaborar esse processo da melhor maneira possível. Então, lembra disso, tá? Olha só, se você esquecer tudo que eu falar aqui hoje e lembrar só disso, eu já vou ficar feliz, tá? Então, a doutrina, ela é maravilhosa, ela nos aparelha, ela nos instrumentaliza, mas ela não
nos isenta da gente sentir tudo que a gente está vivenciando, tá bom? E olha só, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, para você não ficar com dúvida, tá? Olha só, são 20h09. Eu não jantei. Daqui a pouco eu estarei com fome. E aí alguém vai chegar para mim e vai falar assim, Deusa, aguenta firme aí, que na hora que terminar essa live, você vai jantar. Que bom! Mas aí eu pergunto para você, passa a minha fome sabendo disso? Não, gente. Então, é a mesma coisa. O fato de você saber que a vida continua, que o seu ente querido está no plano espiritual, o fato da gente saber que estava previsto tudo isso que está acontecendo, etc, 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 não nos imuniza de sentir, entendeu? De sofrer, de vivenciar os sentimentos que a pandemia desperta. Pois é. Então, gente, o passo a passo para a gente lidar é mais ou menos assim. Nós ficamos angustiados, nós ficamos inseguros, nós ficamos temerosos. E aí? E aí que o primeiro passo é você nomear o que você está sentindo. Gente, eu estou angustiado, mas por que eu estou angustiado? Eu acho que eu estou com medo. Opa! Então você já deu nome para o que você está sentindo. Segundo passo é você legitimar. Estou com medo do quê? Estou com medo de pegar o vírus, de alguém da minha família pegar, de alguém da minha família morrer. Esse medo procede? Lógico que procede, gente. A gente está falando da coisa mais importante, que é a nossa vida. Então, esse medo procede. Olha só, então você já deu nome e você já legitimou, ok? Qual que é o terceiro passo? É você descobrir qual que é a sua parte. O que você vai fazer para lidar com tudo isso? Então o que você vai fazer? Primeira coisa, vai sair? Então se pergunta, preciso mesmo sair? É a pergunta que não quer calar. Se a resposta for sim, ok, vai que é tua, Tafarel. Mas antes de você ir, antes de você sair, o que você tem que fazer mesmo? Pegar o álcool em gel, pegar a máscara. A máscara protege você e protege os outros. Não aglomera, criatura, pelo amor de Deus. E olha só, antes de sair, faz uma prece. Como que é a sua prece? A minha é assim. Jesus anda comigo, comigo Jesus está, eu tenho Jesus por mim, contra mim nada será. Show, vírus, amém. Então. Ah, Deus, mas eu não quero fazer prece, eu quero cantar. Então canta, minha filha. Tem uma música bem legal. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Não é tudo de bom, gente? Então, segura na mão de Deus e vai. E aí você pode estar pensando assim, ah, Deusa, mas se eu fizer essa oração, se eu cantar uma musiquinha, vai ajudar? Vai. Sabe por que vai? Existe um geólogo, PhD em computação espacial. Sabe como que ele chama? Greg Braden. E ele estava estudando campos de petróleo. Pois é. E na doutrina espírita a gente aprende que não existe o acaso, né? Ele estava estudando campos de petróleo. Sabe o que ele descobriu? Que toda vez que você fala,
Toda vez que você pensa, toda vez que você sente, você está construindo um campo eletromagnético. É como se você estivesse perambulando por aí dentro de uma cápsula construída a partir das suas vibrações. Então, criatura, você vai reclamar do vírus? Ai, não aguento mais, tá muito difícil. Então, aí você vai construir um tipo de campo. Ou você vai fazer uma prece, cantar um trecho de uma música e criar um campo eletromagnético que não vai sintonizar o vírus. Pois é. Então, é isso. Vamos conversar sobre os tipos de luto, tá bom? E aí a gente vai pensando nesses tipos de luto em relação ao luto em tempos de pandemia, tá bom? Olha só, existem várias classificações, mas eu vou falar de 3, tá bom? Se der tempo, eu falo de mais um, mas eu vou falar de 3 que são importantes. Olha só, primeiro tipo de luto, luto antecipado. E o que é luto antecipado? É aquele que você está sofrendo por algo que não aconteceu. Pode ser que aconteça? Pode, mas não aconteceu. Então, você está antecipando um luto e você pode até ficar doente por você ficar antecipando, certo? Então, olha só, é muito comum agora, no período da pandemia, você começar a ficar preocupada. Por exemplo, nossa, por causa da pandemia, tem empresas que estão mandando as pessoas embora. Aí pronto, você já começa a pensar que a sua empresa vai mandar você embora, que a empresa que seu marido trabalha vai despedir seu marido, aí você já começa a sofrer, você já começa a imaginar você pobre, passando necessidade, pedindo ajuda para a cunhada, para o cunhado. Para! Olha só, está vivendo luto antecipado, qual que é a pergunta que você vai se fazer? Sabe qual é? O que temos para hoje? Isso mesmo. Coloca lá na sua geladeira, assim, bem grande, tá? O que temos para hoje? Eu tô com medo, vai mandar meu marido embora. E o que temos para hoje? Meu marido lá trabalhando bonitinho, glória a Deus. Então, para, tá? Ai, meu Deus, eu tô com medo do meu filho pegar e ficar doente, ir pro hospital. Para. Se pergunta, o que temos para hoje? Meu filho aqui bonitinho, com saúde, graças a Deus. Beleza, vamos que vamos. É isso. Então, toda vez que você perceber você vivendo luto antecipado, a sua vizinha, a sua mãe, o seu pai, alguém que você convive, qual que é a dica? O que temos para hoje? Então, vamos viver um dia de cada vez, validando todos os sentimentos que o luto e a pandemia pode suscitar em nós. Combinado? Então, segundo tipo de luto. Eita, que esse é o que mais acontece. É o luto negado. Sabe quem que nega luto? Aquelas pessoas que foram criadas para serem fortes. Você conhece alguém?
Eu sou forte, eu vou dar conta. Não vai ser qualquer vírusinho que vai me derrubar. Eu tô aqui, eu tô doente, mas eu tô fazendo tudo, eu tô dando conta, eu tô resolvendo. Para. Você aprendeu que tem que ser forte. Mas eu vou falar uma coisinha para você, tá? Encosta aqui o ouvido que eu vou te contar. Você não é forte e você não é fraco. Você é uma pessoa. Isso mesmo, criatura. E toda pessoa tem dia que está mais forte e tem dia que está mais fragilizado. E é isso que temos. Olha só, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. E aí você lê lá, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. E você fala, meu Deus do céu, não vou conseguir. Ser perfeito na pandemia não vai dar. Pois é. Aí você continua lendo, não para. No item 3 do capítulo 17, os Espíritos falam perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. Aí você fala, ufa, ai, ainda bem, então tá, então vamos que vamos, né? E olha só, não para de ler, que você vai chegar no item 10. O item 10 eu adoro. Sabe qual é o título? O homem no mundo. Quem é o homem no mundo? Nós, gente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pois é. Então, o homem no mundo sofre, o homem no mundo chora, o homem no mundo fica alegre, o homem no mundo tem fome, tem medo, fica inseguro, fica... Entendeu? É isso. Então, luto negado vai se tornar doença. É por isso que não é uma boa você negar o luto. Você precisa falar do que você está sentindo. Você precisa buscar ajuda se você estiver numa fase mais difícil do luto. Entende? Você precisa buscar uma ajuda psicoterápica. Você precisa buscar uma homeopatia para você tomar algum remedinho homeopático para ajudar você, entendeu? E você não deve negar. Se você nega, você está se candidatando a desenvolver algum tipo de doença, sabia? Uma das doenças mais prováveis que você pode desenvolver, se você adota a postura de negar o luto, uma das doenças que mais ocorrem é a síndrome do intestino irritado. Você já ouviu falar? É uma diarreia sem sintomas clínicos que justificam. Pois é, e olha que interessante. Na metafísica da saúde, diarreia significa desapego súbito, sem elaborar. Então, sabe aquela pessoa que está sofrendo, que está com medo, que está nervosa, e aí você pergunta para a pessoa, e aí, como é que você está? E a pessoa fala, nossa, eu estou bem, gente, já passou. O que é isso? Nem estou pensando nisso mais. Mentira. Está lá dentro de você, entendeu? E aí, se você está adotando essa postura, você pode vir a ter diarreia. Porque como a coisa está lá dentro de você e não foi trabalhada, você vai ter que pôr para fora. Então, você vai para o vaso, certo? Pois é. Então, gente, nada de luto negado, nada de querer ser forte, porque você não é forte nem é fraco. É uma pessoa, lembra disso, tá bom? Outra coisinha, antes de falar do outro tipo de luto, outra coisinha importante. As crianças, não é? Então, as crianças, gente,
não são crianças, tá? As crianças são espíritos imortais, em corpos aparentemente frágeis, tá bom? Tá lá no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, Prelúdio do Retorno, pergunta 330 a 343. Não existe criança, pelo amor de Deus. Então, você não deve alienar a criança. Você deve falar sobre o que está acontecendo. Ajudar a criança a elaborar. Sabe por quê? Ela não vai ficar criança para sempre. E se você quiser poupar, você só está adiando. Porque você vai ter que falar uma hora dessa. Entendeu? Toda vez que você poupa, você só está adiando e você está subestimando a capacidade daquele espírito que está ali em lidar com o problema. Entendeu? E olha só, esse espírito que está criança hoje, ele vai herdar a nova terra. E se nós não ajudarmos para que ele construa uma personalidade com clareza, com respostas, com entendimento, que tipo de adulto ele vai ser no mundo de regeneração, gente? Pelo amor de Deus. Não vai combinar. Entendeu? Olha só. Falar para a criança, explicar o que está acontecendo, inseri-la na realidade. Um monte de gente fala assim, não aguento mais essas crianças dentro de casa. Gente, lugar de criança é dentro de casa. Antes da pandemia, era um tal da criança ir para a escola, depois para o judô, depois para a natação, depois para o balé, depois para o inglês, entendeu? E pouco ficava perto do pai e da mãe. Então, aproveita essa pandemia, conversa, tira esse celular da mão desse menino, entendeu? Pessoal, coloca o celular para distrair, não é para distrair, é para conversar sobre o que está acontecendo. Não é para alienar esse espírito, porque ele vai herdar a nova terra. Ele precisa estar preparado. Olha como nós lidamos com luto, gente. Olha como nós lidamos com o assunto peido, o assunto morte. E por que isso? Porque nós não fomos educados para isso. Então, falar para a criança, olhar no olho dela, explicar para ela, você viu que está todo mundo usando máscara, você sabe por quê? Porque tem um bichinho bem pequenininho que está no ar. Se ele pegar a gente, vai dar um dodói grande. E tem gente que até morre. Percebeu? Por isso que tem que usar máscara. É isso. Filho, vem aqui, senta aqui. Vamos pensar como que a gente pode ajudar as pessoas que estão vivendo, que estão sofrendo com o coronavírus. O que você acha da gente fazer uma prece? Vamos lá? Vamos fazer uma prece, vamos mandar energia de cura. É isso que a gente tem que fazer. Vem cá, meu filho, vamos catar todos os brinquedos que você não está usando e vamos doar para as crianças pobres. O que isso tem a ver com o coronavírus? Tudo a ver, gente. Por quê? Porque quando você está alegre, você não fica doente. Então, a criança recebe o brinquedo, fica alegre e não adoece, não pega o vírus. Percebeu? Então vamos ajudar essas crianças no entendimento do que está acontecendo. Terceiro tipo de luto é o luto complicado ou luto prolongado. Infelizmente, agora, durante a pandemia, nós teremos muitos casos de luto complicado / prolongado. Por quê? Porque o luto complicado é aquele que você precisou, por alguma razão, pular uma etapa. Entendeu? Então, agora, na pandemia, as pessoas que perdem seus entes queridos
não pode fazer velório. E aí, a família tem que pular essa etapa. Toda vez que você pula a etapa no luto, você pode, por exemplo, desenvolver paranoias. Que tipo de paranoia? Olha só, você pode pensar assim: gente, eu não vi o corpo do meu ente querido. Então, se eu não vi, pode ser que não era ele que estava naquele caixão. Bom, se não era ele que estava naquele caixão, então ele não morreu. Se ele não morreu, eu posso ficar aqui esperando ele. Ele vai já já aparecer na porta do hospital. Entendeu, gente? Então, o luto complicado está acontecendo bastante. Eu atendi uma moça que o marido dela faleceu por Covid lá nos Estados Unidos. E ela disse para mim que ela foi lá para a porta do hospital e ficou esperando. Ficou esperando porque ela achava que o marido dela ia aparecer ali. Então, olha o nível de sofrimento que a pessoa pode chegar em virtude de viver um luto que precisou pular alguma etapa, não é? E olha, gente, tem um luto que nós chamamos de luto não reconhecido. Você sabe qual que é o luto não reconhecido? Quer que eu dê um exemplo? Uma pessoa que perde um bebê. O luto dela não vai ser reconhecido. Porque as pessoas falam assim: ah, gente, mas nem nasceu, né? Nem nasceu. Então, agora, na pandemia, tem muita gente vivendo luto não reconhecido. Sabe por quê? Porque os nossos irmãos presidiários, muitos deles estão desencarnando por Covid. E as suas mães estão vivendo luto não reconhecido. Nas suas preces, lembre dessas mães. Peça a Maria de Nazaré que envolva essa nossa irmãzinha. Sabe por quê? Pensa. Alguém chega para ela e ela fala: ai, meu filho morreu de Covid. Mas quem era seu filho? Estava lá preso. Fez alguma bobagem e foi preso. Pois é. A pessoa pode até não falar, mas ela vai pensar. Se era alguém que fez bobagem, se era alguém que criou problemas, talvez tenha sido melhor. Pois é. E aí não vai reconhecer o luto daquela mãezinha. É muito importante que nós pensemos sobre isso, para que nós possamos colaborar com os nossos irmãos que estão em sofrimento. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, tem uma frase muito tudo de bom. Ele diz assim: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, nós estamos vivendo momentos desafiadores. Todos nós estamos vivendo o luto grande de ter perdido a nossa vida daquele jeito que era anteriormente. E estamos vivendo junto com isso outros vários tipos de luto. Então, que nós possamos desenvolver esse entendimento e ajudar aos nossos irmãos, buscar maneiras de acolher, não é? A pandemia nos afastou fisicamente, mas nós podemos buscar maneiras, por exemplo, virtuais, como nós estamos fazendo aqui. Criar um grupo de oração, não é? A favor de todas as pessoas que estão desencarnando. Criar um grupo de oração a favor de todos os profissionais de saúde que estão se desdobrando com tanto trabalho, com tanta demanda, com tanto sofrimento.
não é? Nós podemos ajudar instituições que estão indo à falência, instituições sérias, como, por exemplo, a Fundação André Luiz, as Casas André Luiz, não é? A gente pode 10, 20 reais ajudar, que é uma maneira de colaborar para que esse luto seja elaborado de uma forma o mais saudável que nós conseguirmos. E vamos lembrar, gente, de ajudar as crianças no entendimento de tudo que está acontecendo, trazê-las para esse panorama, para que ela assuma o seu protagonismo. É muito importante. Gente, eu não quero falar muito, porque eu quero deixar um espaço para que vocês façam perguntas, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto. Então, bem importante para a gente lembrar, luto na pandemia. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Na pandemia, estamos vivendo o grande luto da perda da nossa vida como era antes. E junto com esse grande luto, vários outros lutos pendurados. Por exemplo, pessoas que estão ficando desempregadas. Por exemplo, pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Não é? Vamos lembrar disso. Estamos todos na mesma tempestade, porém em barcos diferentes, tá? Porque tem gente que fala, nós estamos tudo no mesmo barco. Não, nós estamos na mesma tempestade, porém em barcos diferentes. Nós, espíritas, nós temos várias cartas na manga que nos instrumentaliza para nós lidarmos melhor com todos esses eventos. Veja, não estou dizendo que é para você sair lindo, feliz e saltitante, porque não está tudo bem, tá? Mas nós precisamos ser corajosos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é uma palavrinha dupla. Core de coração e agem de ação, de agir. Então, corajoso é aquele que age apesar do medo. Entende? E Jesus conta conosco, com cada um de nós, colaborando para esse grande luto que todos nós estamos envolvidos. Nós podemos colaborar melhor. Nós podemos fazer melhor. Está vivendo luto antecipado? Se pergunte o que temos para hoje. Está vivendo luto negado? Lembra que você não é fraco e nem é forte. Você é uma pessoa. Então, vai viver um dia de cada vez, vai elaborar esse luto com dignidade. Tem criança em casa? Lembra que não existe criança. A criança é um espírito, ela precisa ser instrumentalizada para lidar com os desafios típicos de um planeta de provas e expiações. Não vai ser poupando que você vai ajudar, tá bom? E o luto prolongado é aquele luto que nós, por alguma razão, precisamos pular alguma etapa. Gente, eu termino aqui e eu quero deixar com vocês uma frase de Dom Helder Câmara. Ele dizia, caminha, apesar da noite, quem confia no Deus da vida. Deusa, muito obrigada por essas reflexões. Você fez colocações assim muito oportunas, muito importantes a gente pensar.
E quando você estava falando dessa questão do luto antecipado, é uma tendência ao ser humano, né? Ficar projetando lá na frente, esquecendo de viver o hoje. Então, é bem bacana, você falou assim, cola na geladeira, cola no espelho, vamos lembrar, né? O que tem para hoje, como você disse. Eu acho que a gente precisa realmente de um passo de cada vez mesmo. É bem significativo. Adilson, você quer colocar alguma coisa antes da gente perguntar? Eu ia falar exatamente do luto antecipado, porque como a gente tem, né, essa mania de se preocupar, de se antecipar, né, das situações, então essa colocação nos traz novamente para o real, né, para o aqui e o agora. Então a gente para de se preocupar e vamos nos ocupar, né? Então é bem isso que a deusa está colocando, quer dizer, o que temos para hoje? Então vamos vivenciar hoje. O dia de amanhã será amanhã, então é um novo desafio, né? Então, para a gente não viver esse luto antecipado, a gente não ter essa preocupação antes, né? Preocupação antes. E enquanto você falava, né, comentou que dos atendimentos que você tem feito, né, o que mais você tem ouvido nessas questões do luto e que chama atenção de alguma maneira para que a gente possa reconstruir os pensamentos? Olha, o que tem assim mais sobressaído nisso tudo? A Covid, que é a doença causada pelo coronavírus, é uma doença de muita solidão. Então, é uma experiência muito difícil para quem está e para os familiares e para os profissionais. Então, o nosso grande desafio, nós que trabalhamos na área de cuidados paliativos, é descobrir maneiras de amenizar essa situação de solidão. Uma colega minha de Brasília, ela conseguiu criar um prontuário afetivo. Como que é isso? Ela liga para os entes queridos do paciente e pergunta pequenas curiosidades sobre o paciente. Qual que é o time que ele torce, qual que é a comida que ele mais gosta, qual que é o hobby dele, e aí a gente fala com os pacientes, humanizando o tratamento. A gente se aproxima do leito e a gente chama pelo nome, a gente fala, e aí, quando que o senhor vai acordar, porque o seu time vai estar jogando, a feijoada que o senhor gosta, semana que vem vai ter lá na sua casa. Então, é um jeito de amenizar essa solidão, não é? Outra coisa que eu acho importante, nós espíritas, lá na Gênese de Kardec, no capítulo 18, São Chegados os Tempos, os espíritos nos ensinam que toda vez que a humanidade está pronta para subir mais um degrau, esses desafios acontecem. E que dois grandes objetivos nós teremos: o de atingir uma maior fraternidade e de destruirmos o orgulho. Então, eu acho muito importante o orgulho e o egoísmo, né? Então, eu acho muito importante que nós atentemos para a necessidade de fazermos vibrações, de envolvermos os profissionais que estão trabalhando na linha de frente, porque a pandemia não acabou.
Nós estamos vivendo desafios muito sérios. E os profissionais são pessoas. Então, há um sofrimento de todos os lados. E há também uma raiva muito grande de alguns profissionais em virtude da população não se mostrar parceira. Eles se sentem desrespeitados, né? Então, eu acho que é importante nós espíritas que sabemos de toda essa expectativa do plano maior em relação a cada um de nós, que nós sejamos instrumentos da evolução uns dos outros, colaborando, fazendo a nossa parte, né? Nós estamos na madrugada das nossas vidas, dessa atual encarnação, e graças a Deus, depois da madrugada, sempre vem o sol, o dia sempre amanhece, mas nesse momento é madrugada. Então, nós precisamos descobrir rapidinho qual é o nosso papel para nós fazermos jus ao ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Exato. Deus, com relação às crianças, né, que você está colocando para a gente ter essa lembrança que a criança, na realidade, é um espírito adulto num corpo temporário de criança. A gente tem essa... como que eu posso colocar? A gente tem essa delicadeza da criança, né? Como explicar para elas de uma maneira... Eu sei que você colocou durante a palestra, mas assim, gostaria que você colocasse para a gente novamente essa questão da criança, de como a gente conversar com ela de uma maneira natural, porque a gente sabe que a morte é natural, mas o vivenciar dela, que é, né, como você bem colocou, não é porque nós somos espíritas que nós estamos imunes à dor e à saudade. Qual o melhor caminho de a gente estar mostrando para a criança? O melhor caminho é a gente não mentir, é a gente não disfarçar, não é? A gente buscar uma linguagem simples e verdadeira e não ficar temeroso de causar um sofrimento, porque a gente não tem como evitar esse sofrimento. A gente precisa vivenciar esse sofrimento. E muitas vezes, quando a gente tenta evitar, a gente vai causar um sofrimento maior lá na frente, né? Então, eu vou dar um exemplo prático para ficar bem claro. Olha só, eu atendi uma criança de 4 anos, a avó dela desencarnou por Covid, e a avó dela é que cuidava dela. E a mãe não sabia o que fazer. A criança chorava todo dia. E aí eu falei para ela, olha, você precisa conversar com a menina e falar o que aconteceu. E validar o choro dela. Não tem um remédio que vai fazer ela parar de chorar. Ela precisa chorar, ela está com saudade, ela está sentindo falta da avó. Entendeu? Então, você vivenciar o luto é preciso que você vivencie. Cada etapa, entende? Então, sentar com a criança, mamãe, você está chorando? Estou chorando. Não é para disfarçar. E por que você está chorando? Porque eu estou com saudade da vovó. A vovó foi para o plano espiritual. A gente não vai poder ver a vovó no corpo, do jeito que ela estava, porque agora ela foi morar no plano espiritual e lá ela não vai mais usar aquele corpo que ela usava aqui. Então, eu estou com saudade. Um dia a gente vai encontrar a vovó, porque todo mundo veio para cá e combinou que vai ficar um tempo. A vovó combinou que ia ficar um tempo e chegou o tempo combinado, entendeu? Então, vamos conversar. Vai chorar? Vai chorar. E a gente vai chorar junto. Vai abraçar e falar para ela, olha, eu também choro, eu também tenho saudades, eu também estou sentindo falta.
Tá difícil para você, tá difícil para mim, e vamos nos dar a mão, né? Essa criança, lá no futuro, ela vai ser um adulto muito melhor do que nós, porque nós fomos criados negando sentimentos. Como é que sua mãe levava você para tomar vacina? Ela falava para você o que ia fazer? Não. Ela pegava você pelo braço e falava, rumbora. Rumbora significa vamos embora. Let's go, né? E aí levava você para aquele lugar, aquele monte de gente vestido de branco com agulha que ia enfiar em você, não é? E sua mãe falava que não ia doer. E doía, entendeu? E quando você começava a chorar, a sua mãe falava para você, passou, mas não passou, você estava sentindo, entendeu? Então, os nossos pais, eles fizeram do jeito que eles sabiam. E, nesse sentido, nós devemos ser gratos. Mas hoje, com todo o acesso que nós temos a todas as informações de como funciona a mente humana, e nós espíritas, de posse de todas as informações sobre o espírito imortal que está num corpo infantil, nós não podemos mais nos comportarmos como antigamente. É o conversar de maneira franca e direta para você falar com o espírito, não com a criança que você está vendo ali, né? Exatamente. De maneira clara que ele consiga entender, né? Exatamente. Eu fico também pensando nos jovens, né? A gente vê com toda essa situação que no primeiro momento eram os mais velhos que estavam adoecendo, né? E o jovem com aquela vontade de sair, de viver, de curtir, muitas vezes acabava trazendo nas suas andanças por aí, acabava às vezes não tendo nenhuma manifestação da doença, mas alguém em casa de repente ficava doente. E agora esses jovens também estão adoecendo. E como que fica, assim, no seu atendimento, que você também atende bastante jovens, né? Como que é esse processo com relação a eles, como eles estão, assim, trabalhando essas questões? Você tem alguma coisa, assim, para comentar? Olha, existe uma verdadeira heterogeneidade, né? A gente percebe muitos com bastante medo, outros com essa postura de negação, né? E outros bastante intimidados, né? Muitos jovens adoecendo, desenvolvendo neuroses, e o alerta vai para os pais, não é? Porque a maneira como nós, pais, lidamos com esses adolescentes faz toda a diferença na postura que eles terão, não é? E essa postura não é de hoje, você tem que começar desde cedo, né? E principalmente exemplificando, porque eu atendo muitos adolescentes que estão furiosos com os pais por causa da incoerência, né? Então, eles ouvem os pais falarem, orarem, falam um monte de coisa bonita e, na prática, não estão vivenciando, não estão sendo coerentes com aquilo que eles falam, né? Então, eu acho muito importante. Nunca foi tão necessário, de repente, fazer um evangelho no lar e discutir assuntos da atualidade, para que esse adolescente desperte para a condição dele de espírito imortal temporariamente nesse mundo. Descobrir qual que é a tarefa dele. Ninguém veio para cá para ficar bebendo, fumando e ficar no celular pendurado o dia inteiro ou no videogame, não é?
Exatamente. É um desafio muito grande. É como você falou, é a mesma coisa que com as crianças, né? Às vezes é mais fácil você deixar, né? Porque a conversa, principalmente com adolescente, é mais desafiador, né? Para muitos pais lidar. E assim, a gente se esquece que já passou por isso também, né? Sim. Então, a gente tem que tentar resgatar essa lembrança de como a gente era, embora as circunstâncias, os tempos fossem diferentes, mas a vivência, as experiências, os sentimentos são bem semelhantes, né? Então, essa colocação é bem importante mesmo. E tem uma pergunta... Tem uma pergunta aqui... do Adonai. Ele fez um comentário e pede uma orientação. Ele colocou assim: perdi minha mãe há 2 anos e ela desencarnou 2 dias antes do meu aniversário. Este mês perdi minha irmã e ela fazia aniversário na mesma data que o meu filho de 6 anos. Acabo que não consigo dividir a alegria e a tristeza da saudade delas. Olha só, Adonai, obrigada, viu, por você compartilhar conosco aí a sua questão. Você se expor, porque a gente acaba aprendendo todos juntos, né? Eu acho, Adonai, que o seu desafio é justamente não ficar preocupado em conciliar alegria e tristeza. Você vivenciar os 2 sentimentos e validá-los, entendeu? Dizer para as pessoas: estou muito feliz que hoje é meu aniversário, que eu estou completando mais um ano de vida, graças a Deus. E, em paralelo, eu também estou muito triste, porque eu tenho muita saudade do meu ente querido que partiu nessa data, né? Então, você pode vivenciar os 2 sentimentos, que são ambivalentes, e continuar a sua jornada, não é? Não, você não precisa ficar preocupado em ter que conciliar. Não. Eu posso ser uma pessoa feliz porque eu acredito no propósito da vida, e isso é felicidade, e eu estar triste momentaneamente, não é? Então, você não precisa conciliar, você pode vivenciar os 2 sentimentos, não é? Obrigada, Deusa. Adonai, forças, faças da prece um momento de fortalecimento, para que você consiga lidar da melhor maneira possível, como a Deusa colocou, trabalhando esses sentimentos dentro de você. E tem também uma pergunta da Janine. Como acolher nos centros espíritas as pessoas que não aceitam perder um ente querido? Janine, essa pergunta é maravilhosa, viu? Porque nós, do Centro Espírita, nós somos pessoas. Nós não temos respostas e nós não vamos resolver o problema dos nossos irmãos que nos procuram. Então, a melhor postura é você validar o sofrimento, entendeu? Na hora que a pessoa diz que não aceita, você compreendê-la. Você não tentar convencê-la a aceitar. Você virar para ela e dizer: minha irmã, eu nem imagino o que você está sentindo, mas eu estou aqui. Nós estamos aqui para acolher você. Se você não aceitar hoje, nem ano que vem, nem daqui a 400 anos, nada vai mudar. Nós estamos aqui acolhendo você. Entende? Você não tem que ficar convencendo e mandar a pessoa ver filme, ler livro, porque ela tem que. Não, ela não tem que, entendeu? Ela vai vivenciar o luto dela e ela vai para o processo de aceitação no tempo dela, né? É uma colocação bem importante, porque a gente se pergunta mesmo com relação ao atendimento fraterno,
Qual a postura que a gente tem que ter, né? E nesse momento não é você falar de doutrina, né? É acolher num primeiro momento, né? Como você falou, é validar, é acolher e demonstrar que está ali. Para num segundo momento, se a pessoa estiver em condições de compreender alguma coisa, que a gente possa falar a respeito, né? Sim. Você tem alguma outra pergunta aí, Adilson? Não, no momento não. Tranquilo. Então, aqui também, as perguntas que tinha a gente já colocou. Então, eu gostaria de agradecer, Deusa, por você disponibilizar aí seu tempo para esse bate-papo com a gente, para essas orientações que são muito oportunas. Desejar a você muita luz, que os bons espíritos estejam com você aí assessorando continuamente no seu trabalho, dentro da casa espírita, como psicóloga, nessa parte dos cuidados paliativos, que é um desafio muito grande, né? Sem dúvida. Então, que Deus aí te dê forças, te abençoe. E lembrando, para quem chegou depois, que essa live fica aqui gravada no Facebook, depois nós disponibilizamos também no site, no canal Espiritismo em Ação pelo YouTube. Então, vocês têm a oportunidade de assistir novamente e queremos desejar a todos uma boa noite, com muita saúde, muitos cuidados, que estejamos aí abertos para receber essas vibrações dos bons espíritos e também, como a Deusa colocou no começo, trazendo o exemplo daquele pesquisador dos campos de petróleo, que a gente construa a nossa cápsula com os pensamentos positivos, né? Que a gente irradie bons pensamentos, que a gente possa, nessa comunhão, todos irmanados, vibrando positivo, para que a energia do planeta melhore e para que todas as pessoas que estão passando por essas situações de perda, seja ela qual for, que se sintam amparadas e acolhidas. Então, uma boa noite para todos, uma boa semana, fiquem com Deus. Adilson, boa noite. Deusa, boa noite. Muito obrigada. Boa noite para vocês, obrigada pela oportunidade e que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que Maria de Nazaré abra seu manto azul de luz, envolvendo todo o nosso planeta. Que assim seja. Boa noite, Deus. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos e até a semana que vem. Até a próxima quarta, que nós teremos a Marli Sansão.